Olá, eu sou o professor André Luiz Etec e nesse vídeo iremos resolver mais um exercício de frações que caiu no Enem. Vem comigo. O exercício diz o seguinte: foi feita uma pesquisa sobre escolaridade dos funcionários de uma empresa. Verificou-se que 1/4 dos homens que ali trabalham tem o ensino médio completo. Então vamos lá. 1/4 dos homens tem o ensino médio completo, 3/4 não. Enquanto 2/3 das mulheres que trabalham na empresa têm o ensino médio completo. 1/3 das mulheres não tem o ensino médio completo. Constatou-se também que entre todos os que têm o ensino médio completo, metade são homens. Bom, se metade são homens, a outra metade, obviamente, são as mulheres. O que isso quer dizer? Se a gente pegar os funcionários que têm ensino médio completo, metade são homens e metade são mulheres. A fração que representa o número total de funcionários homens em relação ao total de funcionários dessa empresa. Então, a gente vai pegar todos os funcionários, homens e mulheres, e eu quero saber qual a razão, qual a proporção que tem de homens. Então, primeira coisa que a gente pode pensar, a quantidade total de funcionários será a quantidade de homens mais a quantidade de mulheres. Eu quero saber, em relação a esse total, quantos que eu só tenho de homens, quanto de homens eu tenho em relação ao total. Vamos pensar, inicialmente, nos que têm o ensino médio completo. Então, vamos pensar aqui no ensino médio. Por que eu tenho que pensar no ensino médio? Como são metade homens, a outra metade mulheres, então a quantidade de homens com ensino médio completo, que eu vou chamar de Hzinho, é exatamente igual à quantidade de mulheres que possuem o ensino médio completo, que eu vou chamar de M. Se a gente pensar quanto de homem, qual a fração de homem que tem ensino médio completo? É 1/4 de todos os homens que possuem na empresa, 1/4 dos homens que possuem, 1/4 dos homens da empresa possuem o ensino médio completo. A proporção nas mulheres é maior, não é? 2/3 das mulheres, elas possuem ensino médio completo. 1/4 de homens é igual a 2/3 de mulheres. Como eu estou querendo saber a quantidade de homens que tem nessa empresa em relação ao total, eu teria que sumir com essa parte aqui. Essa parte aqui eu tenho que relacionar com a quantidade de homens. Então, o que eu posso pensar aqui? As mulheres, como é que funcionam a parte das mulheres? 2/3 das mulheres, 2/3 de todas as mulheres possuem ensino médio completo. Se 2/3 possuem ensino médio completo, significa que 1/3 das mulheres não possuem o ensino médio completo. O número de mulheres que têm o ensino médio completo acaba sendo o dobro, né? 2/3 é o dobro de 1/3. Ou, se você quiser pensar ao contrário, 1/3 das que não possuem o ensino médio completo acaba sendo a metade das que possuem o ensino médio completo. E nós temos aqui uma relação entre a quantidade de homens e de mulheres que possuem o ensino médio completo. 2/3 das mulheres equivalem a 1/4 dos homens. Então eu posso fazer a seguinte substituição. A quantidade de mulheres que eu tenho na empresa são 2/3 de M, mas 2/3 de M equivale a 1/4 de homens. Equivale a 1/4 de homens, né? 1/4 de homens. Aqui ficou fraco. Mais 1/3 de mulheres. 1/3 de mulheres é metade de 2/3 de mulheres. Então, eu preciso pegar a metade de 1/4 de homens.
Bom, eu tenho 1, divido por 2, eu tenho metade, divido a metade por 2, eu tenho 1/4, pego 1/4, divido por 2, eu tenho 1/8. Exatamente a pizza, né? Você divide em 2, metade, a metade da metade é 1/4 e depois divide aqui, chegando nos 8 pedaços tradicionais da pizza. Então aqui eu teria 1/8 de homens. Então, qual é a quantidade de mulheres que eu tenho nessa empresa? É 1/4 de homens mais 1/8 de homens. Denominadores diferentes, preciso tirar o MMC. Como 8 é múltiplo de 4, né? 2 vezes 4 é 8. O MMC acaba sendo 8. 8 dividido por 4 é 2, vezes 1H, 2H, mais 8 dividido por 8 é 1, 1H. Isso daqui dá 3H sobre 8. O que isso significa? Eu tenho uma mulher a cada 3/8 de homens. Eu acabo tendo mais homens do que mulheres nessa minha empresa. Então, vamos voltar agora ao nosso total. Qual que é o nosso total? O nosso total é o número de homens mais o número de mulheres. Qual que é o número de homens? É o número de homens. E qual que é o número de mulheres? 3/8 do de homens. Então vamos lá, como é que eu faço isso daqui? Eu tenho que somar 1H com 3/8 de H. Novamente, aqui só para constar, é dividido por 1. O MMC entre 8 e 1 é 8. 8 dividido por 1 é 8 vezes H. Vai dar 8H mais 8 dividido por 1 vezes 3H. 3H. Então, eu posso pensar o seguinte. O meu total é igual a 11H sobre 8. Só que eu quero saber o número de homens em relação ao total. O 11 está multiplicando, vai passar dividindo. O 8 está dividindo, vai passar multiplicando. Então, meus finalmente ficaria com 8 do total de 11avos é a quantidade de homens. Então, a quantidade de homens é 8 11avos do total. E a quantidade de mulheres, 3 11avos do total. Beleza? Se você gostou do vídeo, clica no curtir, se inscreva no nosso canal, ative o sininho para receber nossas notificações. Muito obrigado, até a próxima!